O Renan Santos está incomodando muita gente. Bom, caso vocês não saibam, o crescimento do Renan Santos está sendo quase que exponencial. O desconhecimento dele está sumindo e junto com o desconhecimento dele que some, a aprovação dele aparece, o que é muito diferente. Ele conseguiu superar muitos governadores que têm bastante conhecimento, mas que têm uma rejeição ou que não têm intenção de voto. Ele simplesmente é um candidato com uma energia diferente, ele surge do nada, ele aparece com bastante força e quem que conhece geralmente vota. Isso é muito interessante para ver no crescimento e até inclusive um passarinho me contou alguns dias atrás que tem algumas pesquisas, algumas pessoas que fazem pesquisas aí, pesquisas aleatórias, né? Nada de demais, sabe? Que viram que a popularidade de uma pessoa estava crescendo muito e falaram para não ser publicado essas pesquisas, né? Algumas pesquisas soterraram uma pessoa aí que estava com bastante crescimento para 3%. Olha que engraçado. Um passarinho me contou essa parada. Estranho, né? Estranho. E hoje a gente tá lendo uma matéria sobre o Renan Santos. Uma matéria que, aparentemente, segundo o Renan Santos, é a pior que foi lançada nos últimos dias. Essa matéria é feita pelo Marco Antônio Sabino. Eu não conheço esse cara, deixa eu dar uma olhada nele. Advogado da USP, cobrindo temas de São Paulo por 10 anos. É repórter da TV Globo, né? Enfim, Renan Santos, Pablo Marçal de 2026 vem em versão bem melhorada. A comparação Pablo Marçal Renan Santos chega a ser quase que ofensiva. Porque a maneira com que Renan Santos e a maneira como que o Pablo Marçal cuidam da eleição, a maneira com que eles gerem os grupos é completamente diferente. Em primeiro lugar, o Pablo Marçal, ele é um marqueteiro. Ele é uma pessoa que está ali para aumentar números, ele olha para as coisas de maneira extremamente sintética e sim, ele conseguiu capturar um público de uma maneira muito rápida e repentina, certo? Mas ao mesmo tempo, ele é um cara que simplesmente patinou muito. Ele é muito honestamente burro pra política. Ele não é uma pessoa certa pra política. E agora ele tá nos bastidores como marqueteiro. O Renan Santos, MBL, Partido Missão, todo esse grupo e a estrutura que segue Renan Santos, ela vem de uma filosofia política que entrega, na realidade, a proposta e depois o marketing. Enquanto uma pessoa que nem o Pablo Marçal primeiro entrega o marketing e depois a proposta. Como assim? Quando o Pablo Marçal vai fazer a proposta de um candidato de Maranhão, ele vai estudar o que o pessoal de Maranhão quer ouvir e ele vai simplesmente montar as propostas de acordo com isso. Enquanto o Partido Missão estuda o estado de Maranhão inteiro, pega todos os problemas, vê com especialistas e monta propostas para resolver os problemas. Mesmo que não sejam propostas agradáveis, mesmo que não seja o populismo que o povo quer ouvir, certo? Então eles vêm de uma metodologia muito diferente e isso acaba causando uma diferenciação muito grande. Então, comparar o Pablo Marçal com o Renan Santos, por mais que ele esteja falando que é uma versão melhorada, não cola. O meu nome é Dante, sou professor de inglês e designer de métodos. E se você está gostando desse vídeo, já deixa um like, se inscreve e ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Quem consegue entender que na pesquisa Quest divulgada ontem, o guitarrista e vocalista da banda de rock Limão Rosa apareça numericamente à frente de dois governadores de Minas Gerais? Eu, honestamente, gostei da maneira como que a matéria representou o Renan Santos na introdução. Porque falar que ele é o guitarrista e vocalista da banda de rock dá uma vibe tão diferente, tipo, uau, não. Cara, ele foi um líder político. Esse cara foi um líder político que tava basicamente por debaixo dos panos por muito tempo e que agora tá surgindo como uma figura política, como um porta-voz do próprio partido, certo? Por muito tempo ele teve ali operando mais por debaixo dos panos, ele ajudou na queda da Dilma, né, no impeachment da Dilma. O MBL esteve ali inicialmente com o Bolsonaro, fez um divórcio muito cedo, né, e eles foram sempre, e eles derreteram pesadamente por conta disso e agora eles estão ressurgindo. Ele é uma pessoa de longa carreira na política, certo? Não dá pra dizer que ele é uma pessoa de longa carreira como guitarrista, mas tudo bem. Ele quer botar como o guitarrista de rock. Eu acho foda, eu acho legal. Nem Romeu Zema e nem Aécio Neves. Então, ele tá tendo uma popularidade que tá superando os governadores, figuras políticas que não são da polarização Lula-Flávio, e é bem interessante ver isso acontecendo. Renan está empatado com o Ronaldo Caiado. Ele tá empatado na Coeste, né? Aquilo que eu falei sobre o começo dos passarinhos ali, né, e tudo mais, né?
Outro ex-governador por 8 anos, presidente de partido que mais cresce no Brasil. Os números ainda bem pequenos perto dos de Lula e Flávio Bolsonaro. Verdade, verdade. Mas os números não são o forte de Renan Santos. Eu diria que não, eu discordo um pouco disso, tá? Exatamente por conta da taxa de descobrimento dele ainda não tá muito grande. Claro, isso é um problema. Mas quem descobre, quem conhece, geralmente tende a querer votar nele. E isso é muito diferente. Isso é uma energia muito nova, é uma energia muito boa. Então eu diria que sim, os números podem ser e não podem ser o forte dele ao mesmo tempo. Desde os tempos da Faculdade de Direito da USP, que ele não concluiu, Renan sempre proferiu as palavras: se você é um homem de 25 anos e não quer trabalhar, quer só receber o Bolsa Família, você vai tapar buraco, eu vou pagar você. Ou rala ou rola. E olha que eu escolhi uma das frases menos polêmicas do seu repertório, das mais educadas de uma seleção de impropérios: corrupto, vagabundo e porca. Honestamente, fraco, tá? Fraco. Poxa. Pô, Renan Santos não xinga nem a metade do que eu falo, cara, fora do vídeo. Fora do canal, fora das lives. Não fala nem a metade. Renan Santos capricha na polêmica e logo avisa: não sou Pablo Marçal, eu tenho asco de Pablo Marçal. Se bobear, tomando uma cadeirada no debate. Seus alvos são escolhidos a dedo. O dedo médio, o mesmo que maltrata a guitarra. Ele escreve bem, eu admito isso. Na música, sobrou para o Wesley Safadão, que segundo o Renan, levou 52 milhões para casa só fazendo shows contratados por prefeituras quebradas no Nordeste. Tem que ir pra cadeia. Renan é eclético, vai a um extremo ao outro. Também já atacou o filósofo e a escritora Djamila Ribeiro, a quem classificou como jeca, entre outras acusações mais graves. Foi essa mulher, a Indy, que processou ele por ter sido chamada de jeca. Tipo, dog. Processado por racismo, teve que pagar 30 mil de indenização. Dog, jeca não é racismo, cara. É bizarro o fato como que a justiça brasileira é contorcida, cara. A fala custou 30 mil. Essa indenização foi determinada pelo Tribunal da Justiça de São Paulo em fevereiro desse ano. Tipo, cara, bizarro. Bizarro, isso nunca deveria acontecer. Liberdade de expressão é uma coisa que, cara, é maltratada aqui no Brasil. Não existe, não existe. Não existe. Se você é da direita, você não tem liberdade de expressão. Se você é da esquerda, você pode ser antisionista, sionista, você pode ser nazista, você pode literalmente ser tudo o que você quiser, você não vai ter nenhum tipo de consequência. Queira ele ou não, é o marketing de polêmica. Queira ele ou não, a la Marçal. Eu não diria que o clima, a maneira como que ele cria polêmica é a la Marçal, porque ele tem fundamento, ele tem propriedade sobre o que fala. Então, diferente do Marçal, o Marçal vai lá e pega uma carteira de trabalho e fala: ó, aqui sou pissolista, vagabundo, ó, carteira de trabalho na sua cara, carteira de trabalho na sua cara. O Renan Santos, ele tem todo o estudo por debaixo. Ele entende o histórico do Boulos. Ele não faria isso pro Boulos. Ele não faria esse tipo de show pro Boulos. Ele não faria esse tipo de coisa. Mas ele sabe muito bem como desmantelar o jogo do Boulos. E vemos e convenhamos, o Boulos não tá em situação nenhuma para combater, né, disputar contra o Renan Santos em nenhum tipo de debate, em nenhum tipo de colocação, mas eu pensei nele como exemplo. O Boulos tá em desgaste, o Boulos tá em declínio, né, mas ele entenderia. O meu ponto é que o Renan entenderia como abordar essa questão e como poder se aproveitar disso da maneira correta. É muito diferente do Pablo Marçal, que simplesmente vai jogar o insulto mais bonitinho, o melhor que ele vai poder jogar sem, né, levar um processo. Bom, ele levou o processo, ele perdeu o poder político dele, né, por ter acusado o Boulos de cheirar cocaína, o que honestamente, levanto minhas mãos, né, falo, acho que foi foda, respeitável. Pelo menos ele perdeu a carreira política com bom gosto, né, falando uma coisa interessante, pelo menos. Seus inimigos gostam de dizer que ele está à direita dos Bolsonaros. É a favor da pena de morte e da prisão perpétua, como boa parte da classe média apavorada nas grandes cidades. Cara, boa. Honestamente, a direita dos Bolsonaros. Há muito à direita dos Bolsonaros. Eu não gosto, eu já falei várias vezes, eu odeio o axioma de esquerda-direita porque eu acho ele fraco, eu acho que ele não explica bem a situação. Eu não acho que o bolsonarismo é de direita. Eu não acho que o bolsonarismo tem projetos, porque o bolsonarismo não tem projeto de país. O Bolsonaro passou 4 anos no executivo e ele não tocou um projeto interessante. Ele não tocou uma ideia interessante. Ele simplesmente foi mogado pelo STF e não fez nada. Ele foi mogado pelo STF e não desenvolveu um plano, não articulou direito. Teve um monte de esquerdista no seu governo, basicamente sabotando o governo. A gente sabe que é normal esse tipo de coisa. O Bolsonaro não tinha a equipe de capital humano para poder substituir todos os esquerdistas, então era normal isso acontecer. Mas botar esquerdista na PGR, botar esquerdista no Supremo, botar, sabe? Foi muita bagunça.
Foi honestamente muita, mas muita bagunça. É a favor da pena de morte e da prisão perpétua, como boa parte da classe média apavorada nas grandes cidades. Eu não sei se ele quer botar isso aqui como uma coisa negativa, cara. Eu acho que ele consegue refletir o sentimento das pessoas, né? Até os católicos fervorosos estão a favor da pena de morte hoje em dia, ou da prisão perpétua. Muitos deles estão, certo? O nosso Brasil tá cansado, o nosso Brasil tá desgastado com o crime. Eles não estão apavorados, eles estão cansados, eles estão fadigados. Na área de segurança pública, ele é El Salvador, Bukele, sim. Daí o Bukele e sua política de tolerância zero são uma referência. Ele quer até refundar o estado de Guanabara, diz que isso ajudaria no combate do crime organizado, hoje nos morros e subúrbios cariocas, mas principalmente nos palácios e gabinetes. Caraca, ó, referenciou a Guanabara mística, né? Referenciou a Guanabara mística do Antum aí, ó. Não é a Guanabara mística por si só, mas, pô, legal, cara, legal. Achei isso aqui interessante. O próprio Antum tem um plano de tornar, né, a Guanabara um terreno apartado, né, tipo como se fosse uma cidade independente. É bem interessante a ideia que ele tem, o conceito que ele tem sobre como resolver as questões de lá, né, e como potencializar a Guanabara como, assim, a cidade do Brasil, sabe? Tipo, já é, em questões turísticas, sim, mas de potencializar ainda mais. Renan é franco atirador. Eu tô achando que, na realidade, o Renan Santos fez bait, porque essa matéria tá falando muito bem dele até agora. Caraca, essa matéria tá realmente falando muito bem dele. Na economia, ele tem juízo. Defende que os equilíbrios das contas públicas devem ocorrer, mesmo que isso signifique a adoção de medidas impopulares. Coisa que ele não tem medo de falar. Olha, desculpa, é insuportável a maneira, o modelo de aposentadoria que nós estamos fazendo no Brasil. Talvez a gente vai ter que desvincular eles no salário mínimo, porque não faz sentido a pessoa que trabalha ter o mesmo aumento que a pessoa que não trabalha. Certo? Até porque a economia não roda desse jeito, as coisas não vão crescer desse jeito, as coisas não vão melhorar desse jeito, a gente tem que mudar isso. Isso é super impopular, mas ele não tem medo. Outra referência, Javier Milei. Eu sou um pouco mais receoso sobre a comparação com Javier Milei, porque Javier Milei agora tá num momento de instabilidade no próprio governo, a popularidade dele, de acordo com a Latam Pulse, tá em desaprovação de 60%, ou seja, a desaprovação de Javier Milei dentro da Argentina tá pior do que a desaprovação de Lula no Brasil, sim. E isso se causa por conta da inflação, a inflação que, mesmo tendo melhorado muito, continua sendo um problema. O desemprego, que parece que também existe uma questão grande sobre o desemprego. Então existem várias preocupações dentro do governo Javier Milei. Eu não sei se esse tratamento de choque realmente é a melhor coisa. Eu não sei se é essa maneira como que o Javier Milei trata da economia, que é ultra libertária, ele é muito libertário, é a coisa certa. Mas eu admito que o Renan não cai nas mesmas armadilhas. Ele não tá caindo, vamos copiar o plano do Javier Milei para o Brasil. Não. O Brasil precisa de propostas únicas. A gente não tá falando sobre privatizar empresas, não estamos tocando nesse assunto. A gente não tá falando sobre simplesmente. Eu acho que uma das coisas mais comparáveis, talvez, ao Javier Milei com o projeto do Renan do momento é nas questões trabalhistas. Dentro da questão trabalhista, gente, o trabalhismo dentro do Brasil é uma bagunça, tá? A Justiça do Trabalho é uma vara especial que ganha muito, é uma vara especial que é muito, muito custosa para o Brasil, que podia estar sendo, né, basicamente lidada por outras varas com especializações semelhantes e pagamentos muito menores. É uma vara que é muito injusta, é uma vara onde que você basicamente, como empregador, sabe que vai ser utilizada contra você para te fuder, né? Tem um exemplo do Arthur Duval, onde que ele tinha um posto de gasolina e uma das moças da qual ele beneficiava ali, dava alguma ajuda, fez alguns acordos fechados com ele e depois voltou atrás nesses acordos, deu processo. A moça era de cor, né? Ela era negra, a juíza era negra, a juíza deu processo favorável à mulher, né? A gente sabe, eu vejo histórias disso o tempo todo. Eu trabalhei com a gestão de empresas, eu trabalhei na parte de administração, então a gente vê como que é difícil de lidar com o empregado brasileiro. Cara, isso tem que ser remodelado. A gente não tá vivendo mais na lógica de Getúlio Vargas trabalhista dos anos 70, onde que o cabra vai ficar 70 anos no mesmo emprego. Não acontece mais isso. Isso não existe mais. A pessoa fica em 3 anos em um emprego e sai. E o regime trabalhista não tá bem adaptado para esse tipo de rotina. Ele não tá funcionando bem. Eu sou a favor da destruição completa do CLT. Eu acho que a gente tem que construir a CLT de baixo para cima completamente novamente, de uma maneira mais flexível também para o futuro.
quando a gente puder e precisar, a gente poder mudar. E não deixar dessa maneira como que tá agora, porque querendo ou não, o CLT tá construído junto com a nossa Constituição, então é muito difícil da gente mexer em qualquer coisa nele. E, querendo ou não, o regime trabalhista mudou, mas as leis trabalhistas não mudaram, certo? Então a gente tem que começar a ver essas coisas, e eu acho que na questão do Javier Milei fez realmente bastante reformas, né? Reformas impopulares na parte trabalhista. Ele flexibilizou bastante. E nisso eu consigo ver o Renan sendo semelhante. E, entre uma proposta e outra, o pré-candidato tem rendido boas entrevistas, daquelas em que ideias que fazem sentido se perdem por causa do estereótipo do candidato. Cara, honestamente, o desempenho dele em entrevista é muito impressionante. Ele é muito inteligente, ele sabe muito bem como contornar as perguntas do jeito certo. Eu me lembro muito da maneira como que o Jordan Peterson, no Prime dele de 2017, lidava com as coisas, lidava com as entrevistas. Basicamente, mogava a entrevistada. Basicamente, ele mogava as entrevistadoras, assim, de olho fechado, porque ele conseguia ver a quilômetros de distância de onde que estava vindo a armadilha. O Jordan Peterson não é mais isso hoje em dia, mas eu consigo ver essa mesma energia voraz nas entrevistas com o Renan Santos agora. E é bem impressionante, é bem interessante ver isso. Os jornalistas não levam isso muito a sério, pois deveriam. Cara, sim, tem muito jornalista perdido que não tem a mínima ideia, que simplesmente anota uma perguntinha antes e chega, faz a pergunta, e eles são respondidos com uma coisa assim que às vezes nunca sequer entrou na cabeça deles. Que nunca sequer eles consideraram isso sobre o Brasil. Muitas vezes, vários deles ficam surpresos, outros ficam tentando repetir jargões falsos, coisas de esquerda. Não cola muito bem, porque o Renan Santos sabe se esquivar muito bem nessas questões. Cara, as entrevistas eles realmente se saem muito bem. Fechar esse bloco, outro tema polêmico, impeachment de ministros do STF. Eu acho que ele merece, tanto ele quanto o Dias Toffoli estão mais do que merecedores de um impeachment na cabeça. Mais do que merecedores. E o Senado Federal, na próxima legislatura, tem a obrigação de andar com isso. Até porque qualquer CPI séria envolvendo o caso do Banco Master redundaria na investigação sobre eles e na queda desses ministros. Não à toa que o STF, junto com o Alcolumbre, junto num acordo com o próprio Flávio Bolsonaro, com o PT, todo mundo, esses caras derrubaram a CPI do Master, que aconteceu Então, agora. a maneira com que ele responde aqui eu gosto bastante. A maneira com que ele joga os fatos é uma coisa que nenhum outro pré-candidato fez. Eu acho que não vi nenhum outro pré-candidato de potência citando os nomes dos cabeças do STF, falando, ó, essas pessoas têm que ir. Essas pessoas precisam acabar. É essa voracidade, essa autenticidade, o fato de que ele tem uma argumentação bem colocada, de que o cara é uma máquina de informação, coloca ele de uma maneira, uma vantagem competitiva tão grande, cara. O Flávio realmente, eu não duvido que o Flávio desmaie no meio de um debate contra o Renan Santos. Renan Santos sabe que não vai ganhar a eleição esse ano. Ele está olhando lá na frente para daqui talvez 10 ou 20 anos. E enxerga bem, construir um partido com muito sucesso. Eu não, honestamente, não concordo com isso. Eu não gosto da mentalidade de tipo, vamos entrar só pra gente fazer pontuação, porque. Tá, eu entendo que existe uma iniciativa positiva por detrás disso, mas quando você faz isso puramente por fazer, né? Não pelo amor ao jogo, mas você vai atrás pra realmente conseguir vencer. Vamos tentar, mesmo que as nossas chances sejam mínimas. Eu acho que quando você não faz dessa maneira, você perde muito da sua essência, você não consegue ir longe. E eu acho que eles estão conseguindo ir tão longe assim agora, justamente porque eles estão vendo isso aqui de uma maneira como assim, a gente tem que vencer esse ano? A gente vai vencer esse ano? Então a mentalidade muda bastante, eu acho que a mentalidade é a coisa mais importante. Eu não concordo. Se o pessoal do MBL estivesse pensando dessa maneira, eu não acho que eles estariam aonde que eles estão agora. Em 2 anos, o MBL, o Movimento de Origem e Missão, coletou 578 mil assinaturas para viabilizá-lo. Fez tudo direitinho, seguiu o tutorial nas redes e falou com o eleitor por post, reels e stories. Cara, não apenas isso, eles fizeram todo um sistema para incentivar os coletores de assinaturas, para os coletores de assinaturas serem pagos, eles recebiam dinheiro, acho que era R$3 por cada assinatura. Eles tinham todo o negocinho categorizado, tá ligado? Todas as acusações de fraude que foram jogadas, nenhuma delas foram mandadas. Em primeiro lugar, teve um monte de acusação de fraude, nenhuma dessas acusações foram realmente registradas e protocoladas como denúncia, e a única simplesmente foi completamente desconsiderada por falta de evidência. E ela, inclusive, tanto que a aceitação da originação do Partido Missão foi feita com unanimidade. Todos os ministros do STF votaram a favor. Então, foi muito impressionante.
Resultado, o partido teve seu registro aprovado por unanimidade no TSE. Mais rápido e eficiente do que Renan, apenas Kassab, que arregimentou 400 mil eleitores em apenas 6 meses e mesmo assim teve um voto contrário no tribunal. Bem impressionante, eu não sei como é que foi a do Kassab, tá? Mas 400 mil, 6 meses, é rápido, cara, é rápido. O feito não é pouca coisa. Basta lembrar que, enquanto presidente da República, Jair Bolsonaro tentou viabilizar o seu Aliança pelo Brasil e não conseguiu. Chegou apenas pouco mais de 100 mil assinaturas válidas. E eles culpam o sistema. É o sistema. O sistema de Balneário Camboriú não me deixa. Ai. Não, cara, não é. Vocês são incompetentes. O bolsonarismo é incompetente. O bolsonarismo nunca foi um projeto viril de energia, né? Ele apenas foi por conta das pessoas jovens que estavam em volta. Quando as pessoas jovens foram embora, ficou apenas os flácidos. E os flácidos, né? Eles não conseguem fazer o que o Missão fez. Eles não chegaram nem a 1/5 do que o partido Missão conseguiu em assinatura. Ou de Marina Silva e do fracasso amazônico da Rede Sustentabilidade. Renan é diferente. É um bicho do mato, do contra. Anti-bolsonarista e antipetista. Exatamente como tem se descoberto boa parte do eleitorado, que no entanto não vai arriscar o voto em quem não vai ganhar. Eu não sei sobre se não vai arriscar o voto em quem não vai ganhar, tá? Eu não sei, porque a gente ainda nem chegou nas eleições e a gente já tá falando sobre um outsider dessa maneira. A gente não chegou nas eleições, a gente tá literalmente nas pré-candidaturas apenas, cara. Nem vieram as convenções ainda. As convenções vão chegar, a gente vai começar, e aí eu quero ver como é que vai ser tocado o negócio. Até lá, eu não botaria minha mão no fogo pra falar isso aqui. Seja qual for o resultado, ele já venceu. Renan Santos é rock and roll na ponta da língua. E talvez merecesse apelido do seu colega de banda, Mamãe Falei. Cara, seja qual for o resultado, ele já venceu. Ele já conseguiu pautar a política brasileira. A gente já tem políticos de centrão falando sobre, né, a teoria penal do inimigo. Não diretamente citando-a, mas já estão falando sobre coisas que cercam e são muito semelhantes ao tema. A gente já tá tratando as terras raras do Brasil com olhos diferentes. A gente já tá visualizando os problemas de corrupção de maneira diferente. E grande maioria das pautas modernas, grande maioria das pautas de 2026 estão sendo trazidas e colocadas dentro do assunto, dentro da mesa dos políticos, por conta do Renan Santos, certo? Não é os... Enquanto, honestamente, os políticos de centrão, de esquerda e de direita, simplesmente se saciam com propostas genéricas e supérfluas, o Renan Santos vem trazendo, né, uma alimentação diferenciada, com bastante substância, que é o projeto de governo que ele tem, né? O livro amarelo, todos os seus fundamentos te dão propriedade para falar com muita, muita mais autoridade. Então, realmente, eu digo que ele já venceu em conseguir pautar a política brasileira. Apesar de que eu acho que ele tá falando aqui sobre vencer simplesmente por já ter mostrado um desempenho muito grande já na primeira eleição. Tipo, realmente, esse cara, né? Digamos assim, o bolsonarismo acaba, a gente vai ter o nicolismo e o partido Missão, certo? Se o Bolsonaro perde esse ano, o bolsonarismo se dissolve, a gente vai ter em 2030 Renan Santos Kim e do outro lado Nicolas e talvez uma pessoa da família Bolsonaro, sabe? É bem provável que isso possa acontecer em 2030. É bem provável. Sobre as eleições desse ano, eu ainda tô esperançoso. A gente pode ver algo bem diferenciado. Eu gostaria de ver Renan Santos indo pro segundo turno. Eu realmente gostaria de ver. Se a gente consegue chegar no segundo turno, a gente consegue vencer o segundo turno. Eu acho isso com bastante certeza. Agora, tem muita chance, tá? E eu não ficaria surpreso se rasgasse 26% de Renan Santos no primeiro turno e ele não conseguisse passar por conta assim de 1%, tá? Pro segundo turno. Não ficaria surpreso, tá? Eu acho que se for pra perder no primeiro turno, a gente vai perder assim por 1%, 2%.